Para a gente entender como que a informação é distribuída num site, a gente vai usar essa metáfora da camada da cebola. Né? O site tem algumas camadas. A primeira é a camada de apresentação. A segunda, a camada genérica e depois outras camadas de detalhamento. E o comportamento do texto dentro de um site, ele não é único, ele pode ter diferenças. A gente não precisa usar textos curtos o tempo todo na internet. A gente precisa saber as diferenças de quando usar um texto curto, quando usar um texto longo, e aí a gente vai entender isso com essa metáfora da cebola. Na camada de apresentação, que é a primeira página do site, é o nível inicial do site, estão dispostos os aspectos mais persuasivos da informação que virá logo a seguir. É uma página para te convencer a entrar no site mesmo. Depois, a camada genérica são as páginas que vêm logo após essa primeira camada de apresentação, tenham sido elas apontadas por chamadas, itens de menus ou não. E elas são a camada onde são respondidas questões básicas, mas apenas questões básicas mesmo. A terceira camada, ou as várias camadas posteriores, são as camadas de detalhamento. Aí sim a informação pode ser detalhada. Ela vai trazer os múltiplos aspectos da informação. Lá estão todos os detalhes da informação que se apresentou na primeira camada de apresentação, que se disse mais alguma coisa na camada genérica e que está ali toda explicada na camada de detalhamento. E cada página ou cada camada do site deve ser vista como um capítulo de novela. A informação ela precisa atender a expectativa do usuário e provocar interesse em que ele continue navegando naquele site. E é importante que quanto mais profunda a camada onde está a informação, mais é o risco dela não ser encontrada pelo usuário. Por isso é bom também criar sites com poucas camadas. Vamos falar um pouquinho mais sobre a camada de apresentação. Ela é como se fosse uma vitrine, onde são oferecidos os conteúdos mais interessantes e úteis de um site. E os destaques, né, dessa primeira página, dessa primeira camada, eles são derivados dos destaques dos jornais impressos. É como se fosse uma manchete mesmo, que vai chamar a atenção da pessoa que está naquele site para entrar na camada posterior, né, na camada genérica e depois nas camadas de detalhamento. Além do menu principal, é pelos destaques que o visitante acessa uma página web, seja apenas para conhecê-la ou com algum objetivo definido. E antes de redigir um destaque, antes de escrever alguma frase de destaque para essa camada, a gente tem que analisar o texto principal, que a gente vai usar nas próximas camadas, e selecionar o que tem de mais importante ou que vai atrair mais atenção do público-alvo. Ou então a gente vai pegar o aspecto que mais vai resumir a informação que foi apresentada. E esse é um recurso base para que a gente tenha uma boa persuasão, para que a gente convença o usuário a entrar naquela parte do site e ajuda na visibilidade do conteúdo que pode ser que o usuário esteja procurando. Embora sejam textuais, esses destaques, né, essas chamadas nas páginas web, eles contam também com a ajuda de elementos que vão reforçar essa persuasão, que são imagem, legenda da imagem. E esses elementos vão contribuir para que o destaque fique mais interessante ou trazer também mais uma informação que o texto da chamada não abordou. Na camada genérica é onde vão estar os textos. É nessa camada que o visitante vai encontrar os aspectos principais do assunto abordado, do assunto que foi chamado na camada de apresentação. Existem duas funções para o texto principal dessa camada genérica. A primeira é contextualizar o usuário sobre um tema em questão e estimular que ele conheça mais sobre o assunto. Para criar um contexto, o texto principal precisa responder todas as questões jornalísticas básicas e, assim, atender o usuário com a objetividade que ele deseja. Então, nos textos da internet, na web, a gente também vai usar aquelas 6 respostinhas principais que a gente usa no lead das notícias. Essas questões elas vão responder o que é o assunto, quando ele ocorreu, quem está envolvido, quem foi,
onde o porquê daquele assunto ter acontecido, né? Embora sejam questões jornalísticas, elas não dizem respeito somente à estrutura de textos noticiosos nas nossas notícias, né? Elas servem também para orientar o redator no momento de redigir um texto sobre características de um novo serviço, explicação de uma lei, N coisas. Essa fórmula é do jornalismo, mas ela pode ser aplicada a vários tipos de texto e ajudam na clareza, na objetividade do texto. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar nenhuma dessas questões sem resposta, porque às vezes, se a gente deixa de contar alguma coisa, pode ocasionar uma dificuldade de entendimento daquele assunto por parte do usuário. E o conteúdo dessa camada genérica, ele precisa prender também a atenção, né? E nada garante que o usuário vai ler o texto até o fim. Então, a gente precisa fisgar a atenção do usuário logo no início, assim como na notícia. E é bom lembrar, gente, que na tela do computador é mais lento o processo de absorção de informações. Então, a gente tem que dividir o nosso texto em parágrafos mais curtos e cada um deles tendo uma ideia fechada. Quando mudar de ideia dentro daquele texto, ou mudar de assunto dentro do próprio texto, muda de parágrafo. Se a gente começa a alongar demais naquele parágrafo, pode ser que a gente está entrando em detalhes sobre outras informações. E aí, esse é o objetivo da outra camada, da próxima camada, que é a de detalhamento, não dos textos genéricos. E é bom a gente lembrar também que esses textos, eles têm que ser um pouco persuasivos, porque às vezes a pessoa entra direto na camada genérica, ela procura alguma coisa num site de busca, tipo Google, e já cai na camada genérica, não cai na camada de apresentação onde tem as chamadas das informações. Então ali a gente também tem que ser persuasivo para conseguir que o usuário fique no nosso site e acesse as próximas camadas. A próxima camada é a camada de detalhamento. Lá existem aspectos da informação que vão além das questões jornalísticas básicas, que a gente já respondeu na camada genérica, né? Essas camadas de detalhamento, elas são conhecidas também como páginas de leia mais. E nesses textos dessa camada podem vir tabelas, gráficos, links para documentos, tudo que ajude a complementar o assunto que já foi iniciado lá na camada genérica, pode vir nessas camadas de detalhamento. E nessa camada de detalhamento, a gente não precisa ser tão sucinto quanto na camada genérica, a gente não precisa ser sucinto como nas notícias. Né? Aqui a gente tem que se atentar para todos os aspectos do texto, responder todas as questões possíveis sobre aquele assunto. Não há limite para a extensão dos fatos, para o número de linhas, mas é bom sempre ter bom senso, né? Para que essa parte do site não vire um repositório de informações, né? Que as informações sejam colocadas ali sem nenhum objetivo. E lá também a gente tem que continuar persuadindo o usuário. Se o texto começar a ficar grande demais, a gente cria uma nova página, um novo texto. Pode ser um desdobramento dessas informações em outras páginas para que a gente continue mantendo a atenção do usuário. Textos extensos demais são sinais de que as informações merecem ser disponibilizadas em outras páginas. E elas permitem que o usuário aprenda esse assunto em várias etapas e não de uma vez só numa página só, o que vai ficar às vezes maçante. Os sites de serviços mais acessados são aqueles que conseguem criar uma relação de confiança com os usuários. E entre os motivos, né, que ajudam a criar essa confiança estão justamente os detalhes das informações que eles oferecem. Então, a gente tem que se certificar que na camada de detalhamento o usuário vai encontrar tudo aquilo que ele precisa e na profundidade que ele precisa. E ele vai se tornar um cliente do seu site e vai recomendar o seu site para outros usuários. Existem também, gente, camadas de detalhamento que só podem ser acessadas por meio de senha, usuário e senha, né? São as camadas restritas. Normalmente, o conteúdo que existe nessas camadas restritas oferece informações especiais, privilegiadas, confidenciais e por isso só podem ser vistas por determinadas pessoas, por determinados usuários. Quando a gente cria uma página de conteúdo restrito, a gente tem que ter atenção. Porque, por exemplo, uma pessoa está no conteúdo genérico, aí ela clica no conteúdo que é restrito, mas ela não sabia previamente que era restrito, ela se frustra.
Então, é preciso, na página anterior, deixar claro que o conteúdo a seguir é restrito e que para consultar precisa de login e senha. Né? A gente vai evitar que o usuário abandone o site e a gente vai demonstrar respeito com ele também. Mostra que a gente está orientando a navegação a cada instante durante o tempo que o usuário estiver no site. Às vezes, esse conteúdo restrito ele é necessário para trabalhar algumas ações de marketing ou relacionamento com determinados públicos. Ele é cada vez mais comum na rede, logo na internet, que é um espaço que tem como característica proporcionar acesso público à maioria das informações. Mas essas áreas existem, essas áreas reservadas, né, para quando o objetivo é a comunicação dirigida, seja para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. E é preciso, gente, que esse conteúdo restrito seja atualizado, né? Que siga uma atualização rígida de informações. Porque a pessoa vai entrar com login e senha, vai chegar lá, vai ter um conteúdo desatualizado, né? Vai ser desgastante. Vai ser um desserviço para o usuário e prejudica a imagem da empresa ou da organização que é dona daquele site. Na próxima videoaula, vocês vão ver os elementos de um texto web.